Boa noite. Um petroleiro grego é o principal suspeito de ter provocado o maior desastre ambiental da costa brasileira. O anúncio foi feito pelo governo federal mais de 2 meses depois que apareceram as primeiras manchas de óleo no litoral nordestino. Além da confirmação ou não dos responsáveis pelo derramamento de óleo, outras questões pedem respostas urgentes. Qual a extensão da tragédia para o ecossistema, para as populações nativas e para a economia da região? Somos um país vulnerável aos acidentes ambientais? Por que o governo demorou tanto para reagir à tragédia? No caso específico de Pernambuco, qual a situação das praias atingidas e das comunidades pesqueiras? Participam hoje do nosso programa a bióloga Mariana Guinter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, Soraya Eldeir, professora da pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também José Bertotti, secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Boa noite, muito obrigada a vocês pela presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos lá, vamos começar pelas investigações, né? O governo apontou aí que esse navio de bandeira grega é o principal suspeito pelo derramamento de óleo. A empresa dona do navio nega que tenha provocado esse acidente. E a minha primeira pergunta para vocês é o que a gente pode esperar a partir de agora, do ponto de vista das investigações. Secretário. Boa noite, obrigado pelo convite. Nossa expectativa é que efetivamente os inquéritos que correm em paralelo, tanto na Marinha quanto na Polícia Federal, eles possam de fato terem êxito. Porque é fundamental que a gente tenha a informação de onde é que esse derramamento de óleo, porque eu não vou falar vazamento, porque se eu falar vazamento eu vou partir do pressuposto que é um navio. Não existe a confirmação de que foi um navio. Não existe a confirmação de que esse óleo pode estar vindo de alguma outra origem, por exemplo, do fundo do mar. Essas hipóteses todas têm que ser consideradas. Estão todas na mesa ainda? Na minha opinião, sim. Até porque nós não temos conhecimento no detalhe de como é que essa investigação tramita. Nós, inclusive, fizemos uma notícia crime na Polícia Federal no dia 1º de outubro. Isso já era um processo que tramitava na Marinha. O óleo já não estava mais presente em Pernambuco, mas ele já estava chegando com muita força ainda no Rio Grande do Norte. É bom lembrar que a primeira mancha de óleo que chegou em Pernambuco foi entre o dia 1º de setembro e 2 de setembro. Desde então, a gente notificou o IBAMA, sabendo que esse óleo vinha do mar. O IBAMA, inclusive, e aí eu acho que vale a pena dizer isso, achava que não era possível identificar de onde vinha essa mancha. Nós, aqui em Pernambuco, sempre dissemos que se você trabalhar com as correntes marítimas, se você trabalhar com sistemas de satélite, de georreferenciamento, se você utilizar as informações que a Marinha tem de todos os navios que navegam pela nossa costa, você pode isolar essa possibilidade do navio, mas você tem que continuar pesquisando outras possibilidades. Agora, o que nos deixa estarrecido é que a inteligência brasileira, tanto da Polícia Federal quanto da Marinha, e principalmente a incapacidade de se localizar essa fonte de vazamento que hoje atingiu já todos os estados nordestinos e no dia de hoje, pelas notícias que a gente tem, a mancha de óleo cruza a fronteira da Bahia com o Espírito Santo e atinge também a região sudeste. E isso é o que causa maior nível de incerteza, porque se você não tem a fonte conhecida, você não sabe quanto de óleo vazou ou quanto de óleo contaminou o mar, você ainda não tem, veja, mesmo quem coordena do ponto de vista do Plano Nacional de Contingência, que a gente acha que ainda não foi colocado em execução na sua totalidade, não só porque não achou a fonte, mas porque também não colocou todos os serviços especializados para fazer essa contenção, nós consideramos que não se utilizou, por exemplo, a inteligência de todas as nossas universidades e até a cooperação internacional para conseguir chegar a um desfecho desse crime ambiental.
Então, como se explica isso? O governo federal não consegue efetivamente explicar e dar informações precisas para a gente. Quinter, na sua opinião, a demora de reação do governo, e reação, estou me referindo nesse momento ao socorro, à contenção das manchas de óleo. Essa demora de reagir pode também ter implicado nesse retardamento das causas do acidente, porque foram mais de 2 meses. Sem dúvida. Para o governo anunciar levantar essa suspeição que a gente não sabe se vai ser confirmada. Sem dúvida. O atual governo realmente tomou uma decisão bastante arriscada na hora que decidiu começar a desarticular alguns conselhos que eram extremamente importantes para ter essa resposta de imediato. Isso é uma decisão política, certamente. E hoje em dia a gente está pagando uma parte desse preço, não é todo o preço. Você está falando de uma desarticulação anterior a essa tragédia? Sem dúvida, sem dúvida. Há uma decisão política de que a estrutura do governo deva ter outro tipo, não a forma que vinha caminhando ao longo de todos esses anos. E aí a gente tem uma reestruturação do governo diminuindo bastante toda a representatividade de conselhos e até desarticulando alguns conselhos, mas não se limita a isso. Por um outro lado, o Brasil nunca sofreu um tipo de acidente como esse. Então, nós não temos expertise para este tipo de acidente. E ainda por cima, a questão de que as características desse petróleo faz com que ele navegue não mais na superfície, mas sim na subsuperfície, e aí acaba complicando um pouco o monitoramento e a localização. Então, há uma série de fatores que geraram a situação que nós estamos. Agora, na minha compreensão, é inaceitável essa demora de 60 dias, que nós ainda não temos o plano de contingenciamento plenamente ativo. O que reza esse plano de contingenciamento? Se esse plano tivesse sido seguido, o que poderia ter sido evitado dentro desse quadro que a gente tem hoje? Em primeiro lugar, no primeiro sinal, né, a primeira mancha que surgiu, que foi no dia 30 de agosto na Paraíba, né, já deveria ter soado o alarme. Isso é uma coisa estranha. Vamos investigar. Vamos saber o que está acontecendo. Então, o que aconteceu é que surgiu uma mancha aqui, depois foi uma mancha no Ceará, depois uma mancha em Boa Viagem, e a coisa não seguia um padrão. E a gente, né, enquanto sociedade, assistindo isso, né? O que né, na nossa opinião, isso poderia ter sido feito, né, para acelerar? Primeiro, começar a investigar, né, e preparar, né, e esse plano de contingenciamento, o que ele permite, né? Você ter tanto os equipamentos quanto o pessoal técnico preparado para fazer essa contenção, de fato. Porque quando o petróleo é derramado em alto mar, isso é feito imediatamente. Então, a gente tem estrutura para isso e a gente tem pessoal preparado para isso. O que aconteceu é que não foi feito, não foi tomada nenhuma decisão no tempo que isso deveria ter acontecido. Então, o óleo começou a chegar nas praias, o que não deveria ter acontecido. Entendeu? Se essa contenção tivesse sido feita em alto mar, né, é claro que a gente tem o problema da fonte, porque quando você não sabe qual é a fonte, você não sabe, né, aonde atacar. A gente tem o problema de ser um óleo que já foi intemperizado, né, pelo que a gente tem visto dos estudos. Então, o óleo, quando ele aflora, ele fica na superfície, mas à medida do tempo que ele vai se decompondo, né, ele vai se misturando com a água. Então, vai formando o que a gente chama uma emulsão. Esse óleo que chegou na praia, ele tem uma característica muito diferente do que a gente está acostumado a ver do óleo que derrama de um carro, né, um combustível, por exemplo. Ele é um óleo muito mais grosso, que ele sofreu esse processo, né, que a gente chama desse intemperismo. E aí o que acontece? Ele afunda. Então, a chegada nas praias também ela foi um pouco camuflada, digamos assim,
por conta desse processo natural, dessa decomposição natural que esse óleo sofreu. Então, isso de fato dificultou os trabalhos. Mas, assim, o que a gente percebeu é que mesmo depois do óleo chegar na praia, demorou quase 2 meses para a gente ter realmente um pessoal trabalhando, o pessoal que eu digo oficialmente trabalhando, né? Porque a gente teve voluntários trabalhando nessa limpeza desde o início, né? Sem equipamentos, enfim, sem nenhuma estrutura. Então, isso que eu acho que foi o que acelerou, na verdade, o que impactou ainda mais, ou que agravou esse impacto. Secretário, Pois não. o presidente Bolsonaro e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, andaram aí há pouco tempo se estranhando. Pernambuco é um estado de oposição ao governo federal. Como é que está a relação do estado com o governo federal nesse episódio específico desse derramamento de óleo e que castigou tão cruelmente tem castigado tão cruelmente todo o litoral nordestino? A informação que o governador Paulo Câmara transmitiu, e que eu não penso que causa nenhum desconforto, é uma constatação do improviso como foi tratado por parte do governo federal, um problema tão sério. E um problema que existe previsão, sim, de como ser tratado esse problema. E o improviso, ele também se mistura, na minha opinião, com a desinformação. Até a semana retrasada, quando a gente teve uma reunião aqui com o almirante Olsen, que é o 3º homem da hierarquia da Marinha, que é responsável por fazer a contenção e a investigação, porque esse vazamento aconteceu no mar. Se esse vazamento de petróleo tivesse acontecido em terra, a responsabilidade seria do IBAMA. Se esse vazamento de petróleo tivesse acontecido em alguma refinaria ou alguma plataforma de exploração de petróleo, seria responsável da ANP. Mas os 3 órgãos têm que atuar conjuntamente, são os responsáveis. São os que têm a expertise, tanto técnica ambiental, quanto da técnica do petróleo, quanto do monitoramento do oceano. E esses 3 órgãos têm que atuar conjuntamente. Qual foi a grande, digamos assim, desinformação que eles nos proporcionaram? Olha, esse petróleo, como disse Mariana, é um petróleo pesado. O Instituto Almirante Paulo da Marinha identificou. Ele tem, então, o que a gente chama de um API, que é o grau que mede a densidade do petróleo abaixo de 22. Então, ele se assemelha aos petróleos produzidos em Maracaibo, da Venezuela. Ok. Não chegou para nós, aqui em Pernambuco, no relatório que a Marinha nos enviou para análise da composição do petróleo, está lá, não temos como afirmar de qual poço foi explorado. Todas as amostras que nós informamos ou que nós verificamos para comparar, não conseguimos. O que a gente consegue dizer que é um petróleo pesado. Ok. Se é um petróleo pesado, ele foi produzido somente na Venezuela? Não, ele pode ter sido produzido até no Brasil. Se ele foi produzido ou poderia ter sido produzido no Brasil, como é que a gente afirma isso? Basta acessar agora o site da Agência Nacional de Petróleo e a gente vai verificar que o petróleo, antes do pré-sal produzido no Brasil, era fundamentalmente com grau API menor que 22. Ou seja, petróleo pesado. Se esse petróleo pesado é produzido no Brasil, hoje, por exemplo, no poço de Marlim, ali na Bacia de Santos, e esse petróleo vazar, nós não temos condição de fazer a contenção desse petróleo? É claro que temos. É por isso a desinformação e o improviso. Agora, isso não causa nenhum tipo de estremecimento, porque a constatação que se faz é como fazer com que o governo federal haja de acordo com a sua responsabilidade. Então, nós temos agido, sim, com o governo federal. Aqui, a gente tem um comando unificado na Capitania dos Portos. Foi exatamente a capitania com quem a gente teve o primeiro contato. Foi com o IBAMA com quem a gente teve o primeiro contato, mesmo que eles achassem que essa mancha era uma mancha órfã, mas a gente precisava comunicar o IBAMA. A primeira reunião que o governo de Pernambuco provocou no IBAMA foi no dia 5 de setembro, junto com a capitania, junto com o IBAMA e junto com a Universidade Federal e a Universidade Rural de Pernambuco. Então, mesmo que possa ter constatações como essa, ninguém tem que se furtar ao ouvir uma constatação dessa de não cumprir a sua obrigação. Qual é a sua obrigação?
colocar o plano de contingência em funcionamento, colocar serviços especializados. Veja, nós estamos falando da indústria do petróleo. A indústria do petróleo no Brasil movimenta 8% do produto interno bruto. Quando a gente teve que fazer a primeira investigação aqui da primeira mancha no dia 2 de setembro, os movimentos sociais, com razão, ou digamos assim, qual era a primeira preocupação? Nós estávamos vivendo um momento de vazamento na refinaria, mas foi totalmente diferente. Foram 5 mil litros que no dia 26 de agosto, uma mistura de diesel e de água, vazaram, num defeito que aconteceu numa linha de produção da refinaria. Ali, o diretor-geral, eu visitei a refinaria, a gente foi fiscalizar a aplicação do plano de contenção. O diretor-geral dirigiu o plano de contenção. O presidente do Porto de Suape, Serquinho, né, Leonardo Serquinho, estava com o plano de contingência do Porto, que é o que envolve todas as empresas prontas para agir. E ali se colocou 29 caminhões de sucção para 5 mil litros de óleo. Com um vazamento desse tipo, que atinge 2.500 quilômetros da costa brasileira, por que o governo federal demorou quase 37 dias para tomar a primeira medida do presidente Bolsonaro para colocar o plano de contingência em ação? Ô Guinter, aí eu vou, me ajude, eu vou te pedir sua ajuda, me ajude a entender por que tanto mistério em torno desse derramamento de óleo. Sem dúvida, devem existir informações de segurança nacional, a única coisa que a gente consegue imaginar. Agora, do outro lado, existe um despreparo do governo federal em dar a resposta na escala correta e com tecnologia apropriada. Nós tivemos uma reunião aqui, convidado pelo governo do estado, chamando o IBAMA para apresentar que tecnologia o IBAMA colocaria à disposição do governo do estado de Pernambuco. E a apresentação que nós tivemos foi de um nível extremamente primário. E hoje a gente percebe que os voluntários estão no nível de improviso, trabalhando com muito mais celeridade e com muito mais atenção do que o governo federal. Mas, por outro lado, todo esse contingente de pessoas acabaram se expondo muito a risco. Não é só uma situação de perigo, mas sim existe um indicativo claro que esse perigo se configura num risco, claro. Então, existem algumas substâncias, hidrocarbonetos, que eles têm potencial tóxico, então geram intoxicação, mas também têm um potencial cancerígeno e mutagênico. Então, a omissão do governo federal no processo de consertação gerou um estado de calamidade, um estado de catástrofe que a gente está assistindo hoje em dia. Bom, vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o derramamento de óleo no litoral nordestino e a gente volta já. Estamos de volta. O derramamento de óleo que até aqui já atingiu mais de 100 municípios da costa nordestina é o tema de hoje do nosso programa. Participam a bióloga Mariana Guinter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, Soraya Eldeir, professora da pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também José Bertotti, secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mariana, eu vou com você, já pedindo desculpa para a Soraya, porque eu chamei Soraya pelo seu sobrenome no bloco anterior. Olha só, eu queria puxar um pouquinho agora a questão das consequências, dos desdobramentos dessa tragédia ambiental. Há quem fale em prejuízos ao longo de 20 anos. A gente pode trabalhar com essa perspectiva? Pode. E pode trabalhar com uma perspectiva mais longa. Eu acho que assim, a gente dar um prazo é muito difícil. Porque a gente nunca teve um desastre dessa magnitude, né? Até em outras situações de derramamento de óleo em outros países, a dinâmica foi diferente, né? A gente teve
aquele tempo, como a gente estava falando, de agir, a tempo de ação foi demorado, né? Então, esse óleo chegou até a praia. No nosso caso, no nosso litoral, a gente tem toda a barreira de recifes que já recebeu aquele óleo. A gente tem os manguezais, os estuários, né? E a gente tem toda a fauna e a flora marinha que receberam esse óleo antes até da gente receber na praia, né? Então, esse efeito, ele tem tanto aquele efeito imediato, né, que a gente chama, que é o que a gente vê. A gente vê as tartarugas oleadas, a gente vê as aves marinhas oleadas e a gente percebe o manguezal cheio de óleo, a gente olha nos corais, então a gente percebe esse efeito imediato, que causa a morte mesmo desses organismos. Mas você tem todas aquelas substâncias que são que fazem parte daquele óleo, que são dissolvidas na água, que são liberadas na água e que vão entrando nessa cadeia. Elas vão sendo absorvidas pelos organismos. O petróleo, o óleo, ele ainda tem um problema que ele tem uma afinidade com as células, né? A gordura que a gente absorve, né, na refeição, são moléculas que são muito facilmente penetráveis no organismo e acumuláveis, né? Então, os organismos vão acumulando essas substâncias e, se não morre na hora, né, imediatamente, isso vai levando a doenças, a problemas, como a gente está falando até no consumo, né, de um pescado contaminado, ou até a própria manipulação do óleo que a gente viu acontecer, né, nesse trabalho voluntário. Então, todos esses efeitos, eles não são só imediatos, mas eles são a longo prazo. E o que a gente está estudando agora é exatamente a extensão desse efeito. E não só uma extensão espacial, né, porque tem manchas que estão submersas. Né? O óleo, quando ele chega na praia, ele vai percolando pela areia, ele vai entrando. A gente tem vários dados de estudos de óleo a 10, 20 centímetros da areia, né? Então, você não vê na superfície, mas já está lá embaixo. Soraya, a gente tem óleo, a essas alturas do campeonato, a gente tem óleo nas praias, a gente tem óleo nos mangues e a gente tem óleo no fundo do mar. Exato. Onde é que está a maior tragédia, vamos chamar assim? Praia, mangue ou no fundo do mar? Se a gente olhar o Atlas Ambiental, existem alguns ambientes que são considerados os ambientes mais sensíveis. E aí entra manguezal, estuário, corais e essa junção desses ambientes, eles deveriam ser protegidos de primeira ordem e que não foram. Então, já começa um problema. A outra questão é que o ambiente estuarino e mangue, ele é exportador de energia. Ele produz muita biomassa e ele recebe cerca de 70% a 80% da vida marinha, que depende diretamente do manguezal ou do estuário. Então, significa que na hora que a gente tem um estuário que está contaminado, também passa a contaminar essa vida marinha. Mas existe um problema, uma questão que também foi colocada antes pela colega. Na hora que esse material entra nos pequenos animais, que a gente chama de zooplâncton, e já temos dados a respeito disso, a Universidade Federal Rural de Pernambuco já tem informações seguras que já está contaminado parte do zooplâncton. Esse zooplâncton é alimento de outros animais e lentamente vai subindo a cadeia trófica, vai causando um processo que a gente chama de bioacumulação. E aí, à medida que vai chegando perto dos animais que são topo de cadeia, nós somos um animal topo de cadeia. Esse processo não é mais a bioacumulação. Existe um processo de potencializar o dano e se chama de biomagnificência. Então, nós temos uma tragédia ambiental nesses ecossistemas, há de levar décadas para a gente reverter, mas a gente também tem o anúncio de um grande perigo, uma situação de risco real para todos que consumiram ou tiverem contato direto ou indireto com esse ambiente. Secretário, a situação de Pernambuco, quantas praias foram atingidas? Quantas comunidades dependem da pesca? Quanto de óleo já foi recolhido nas praias de Pernambuco? Foram 13 municípios litorâneos atingidos.
56 localidades, 8 estuários que receberam barreiras de contenção, mas essas barreiras de contenção que foram fornecidas inicialmente pela Marinha, que também foram disponibilizadas num volume maior ainda pelo Porto de Suape e pelo Porto de Recife, efetivamente elas não têm aquilo que a gente considera o que é mais adequado para fazer a contenção de um petróleo que é pesado. Mas lembre-se do que eu falei no bloco passado. O Brasil também produz petróleo pesado. Cadê o equipamento de contenção para esse petróleo pesado que não chegou? São algumas respostas que o governo federal não nos dá. Mas, efetivamente, essas barreiras de contenção, elas também contribuíram. Um exemplo é ali no Pontal de Maracaípe. Sim. O óleo chegou na beira da praia em Maracaípe, mas não adentrou no Pontal. Porque um dos primeiros fechamentos que a gente fez desses estuários foi no Pontal. Mas o óleo chegou, porque em maior ou menor medida, ele atingiu, você vê o óleo hoje nas raízes dos mangues, principalmente na entrada do estuário, porque como ele é um óleo pesado, quando ele entra em contato com a água doce, que ela é, digamos assim, menos densa do que a água salgada, ele bate no fundo do estuário. Bateu no fundo do estuário, vem maré, cobre o óleo. Vem óleo, vem maré, a areia cobre o óleo. Até o momento, a gente tem mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuando. A Marinha demorou muito tempo para trazer mergulhadores. Nosso contato não é só a CPRH. Nosso contato é com as defesas civis municipais, é com o trabalho que foi feito. E exatamente essas áreas que a professora Soraya falou aqui, que são as áreas mais sensíveis. São os manguezais, são os corais, são os nossos estuários. E no litoral norte, mesmo que o óleo não tenha chegado num volume grande, o governo de Pernambuco tomou cuidado de também fazer o fechamento do rio Timbó, fazer o fechamento dos rios dos nossos estuários do litoral norte. Com relação ao drama social, desde o início, nós alertamos, é um drama ambiental com repercussões a médio e longo prazo. A professora Mariana aqui já nos explicou como é que se dá esse dano. Esse não é um dano imediato. Aparentemente, você olha para a areia da praia e você fez a limpeza. Mas e os estuários? E aquela areia da praia também, que também tinham seres vivos ali. Por isso que aquela conta do diretor do IBAMA, naquela primeira coletiva, em um domingo, que até foi transmitida ao vivo, perguntaram para ele qual é o dano ambiental. Olha, o dano ambiental contabilizamos 69 animais, nem todos morreram. Veja, um diretor do IBAMA fazer essa conta, isso para mim já não é mais improviso, isso para mim é má fé ou incompetência. Talvez uma mistura de incompetência com má fé e descaso. Mas vamos falar do drama social, que envolve a questão ambiental, envolve uma questão social. Desde 2015, o governo federal não atualiza o Registro Geral da Pesca. Pela contabilidade de 2015, existiam 7.560 pescadores contabilizados em Pernambuco. Só que de 2015 para cá, a crise econômica que o Brasil vive e foi submetido fez com que muito mais pessoas também se voltassem para esse trabalho de catar marisco, de catar caranguejo. A estimativa da Secretaria de Agricultura, junto com o Comitê da Pesca, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, é que a gente tem em torno de 10 mil pessoas que vivem dessa atividade. Em Pernambuco? Chefes de família, certo? Conte aí 4 pessoas por família. É um volume muito grande. E o governo federal ainda não tomou a medida de garantir que essas pessoas recebam um dinheiro que eles estão deixando de ganhar. Aquele seguro defeso que o governo anunciou... Não chegou na conta dos pescadores. E o mês de novembro está adentrando. Eles incluíram catadoras, marisqueiras também nesse grupo, né? Que vai receber. Em tese, mas eles ainda não têm a conta das pessoas. E isso não resolve o problema. Até porque isso não é exatamente uma situação para defeso. Não, mas veja, o decreto, se eles publicarem um decreto e eles manifestaram nas palavras da ministra Tereza Cristina que eles vão pagar para todos, mas eles ainda não vieram aqui buscar a conta dos pescadores. Eles vão depositar na conta de quem? Então ainda está muito da boca para fora. E as pessoas estão sem receber. E não é só um problema das análises que estão sendo feitas, não só pelas nossas universidades, mas também pela vigilância sanitária.
da qualidade do pescado, que é uma dúvida hoje na cabeça. As pessoas não estão consumindo. Sim. Por quê? Porque não tem certeza. Agora, como as pessoas não estão consumindo, eles estão deixando de ganhar. Então não é um problema de analisar se o pescado está bom ou ruim. Eles precisam receber, porque quem tem que pagar por essa conta não são os pescadores. Não são os governos de estado, não são as prefeituras. São os royalties do petróleo que o governo federal arrecada e que a cadeia do petróleo, que é muito rica, tem que assumir esse crime ambiental, que eu não estou culpando aqui nenhuma empresa, mas é um crime ambiental cometido pela cadeia do petróleo. Então, ela tem que assumir esses custos. E a comunidade não pode ser prejudicada por isso. Deixa eu abrir uma janela aqui a partir de uma coisa que o senhor colocou. Assim, alguns pescadores não conseguem vender seus produtos, porque a população está com medo. Esse medo, claro, é legítimo, né? Não há que se discutir a legitimidade desse medo. Mas a minha pergunta, e vou perguntar para você, Mariana, e para você, Soraya, é se é um medo desnecessário ou não. Nesse momento, não é recomendável que se consuma peixes, caranguejos, camarões, lagostas. Nosso não vem há pescado que a gente utiliza aqui na cidade do Recife, no Nordeste, que não são produzidos aqui. Os que são produzidos aqui, a gente tem um problema bastante sério, que é a análise do hidrocarboneto. Esse tipo de análise da amostra, ele em boa medida não é feito aqui em Pernambuco. A Universidade Federal Rural de Pernambuco está trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente para que se busque amostras e se leve lá para a USP. E esse exame lá na Universidade de São Paulo demora 17 dias. Então, a gente está falando, quando sair o resultado, a gente está falando de um pescado de 20 dias atrás. E o que a gente vê da pesca artesanal é uma pesca que foi coletada agora e vendida durante a semana. Então, a gente tem um problema real do pescado. Mas a gente tem uma outra questão, é toda a cadeia. Então, você tem não só a pescadora e o pescador, mas você tem também a pessoa que comprava isso num bar, num restaurante pequeno, muitas vezes informal. Você tem o trade turístico todo sofrendo. Então, há uma preocupação, sim, especialmente no que a gente chama dos seres que são filtradores. Então, se a gente pegar todos os moluscos, né, o sururu, o ostra, né, o marisco, esses são seres filtradores que eles bioacumulam com mais facilidade. A lagosta é? A lagosta, ela não é exatamente filtradora, né? Ela entra mais num campo. Ela tanto é um pouco detritívola, ela come alguns animais, pequenas algas que estão ali cobertas. Então, o regime alimentar da lagosta do camarão é um pouquinho diferente. Não seria exatamente um ser que a gente considerasse eminentemente filtrador. Mas o que compromete, na realidade, é toda a teia está comprometida hoje. E aí, na minha compreensão, não é exatamente entrar com o processo de defeso, porque defeso tem uma lógica. Naquele período, aquela espécie está se reproduzindo e aí recomenda-se ou até a legislação que impede essa pesca. Então, é um período muito curto. Se fosse pelo defeso, inclusive, Soraya, seriam só 400 beneficiados. Exatamente. É outra lógica. Então, é outra lógica que a gente está falando. Não adianta o governo dizer que vai antecipar. É lucro incessante. É outra lógica. O que acontece é que, para cada grupo de organismo, existe um potencial acumulação maior. Então, aqueles organismos que estão ali presos, né? Os moluscos, eles têm a capacidade de acumular mais do que um crustáceo, uma lagosta, um camarão, um peixe. Não quer dizer que o peixe vai sair fugindo do óleo, como foi dito por aí. Por mais inteligente. E isso foi gravado numa live pelo secretário nacional da Pesca com o presidente da República. Isso não é improviso. Sinceramente, então, assim, aonde é que estão as autoridades nacionais federais brasileiras? Secretário. Falando que o peixe é inteligente que vai fugir do óleo. No melhor da conversa, eu vou ter que fazer um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O maior desastre ambiental da costa brasileira é o tema de hoje do nosso programa. Mais de 100 municípios do litoral nordestino foram afetados até aqui pelo derramamento de óleo que, segundo o governo federal, pode ter sido provocado por um petroleiro de bandeira grega. Participam hoje do nosso programa a bióloga Mariana Guinter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFPE, Soraya Eldeir, professora da pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também José Bertotti, secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu quero voltar para as consequências desse desastre ambiental, mas já que eu toquei aí de novo no assunto do navio, sob suspeição, esse navio de bandeira grega, pelo que vocês colocaram até aqui, a versão anterior do governo federal, que estava apostando aí as fichas na possibilidade de ser um navio fantasma, essa possibilidade é mais plausível do que essa agora desse navio de bandeira grega, com a empresa dona do navio oferecendo documentos, filmagens e negando essa possibilidade? O que a gente vê é que é mais possível você... Se acontecer um vazamento de um navio que está em contato, né, que está com o transponder ligado, que está oferecendo, inclusive, as informações, né, a gente espera que, se houvesse esse vazamento, ele teria comunicado. A gente não entende por que não haver essa comunicação. Porque é de praxe, né? Qualquer derramamento, qualquer vazamento que tem no navio, isso é comunicado, né? Inclusive porque é necessário acionar todo o plano, né, de risco que está embutido nesse processo, plano de contenção, enfim. Então, assim, é mais plausível, né? Embora seja muito angustiante você realmente não ter essa resposta, né? De onde veio, a gente, pesquisadores da USP, da UFRJ, aqui da UFPE, tentaram independentemente, fizeram modelagens, né, para tentar, né, que a gente chama da modelagem inversa, né, do caminho que chegou, de onde que teria surgido. Todos eles chegaram mais ou menos no mesmo ponto, que era 700 quilômetros aqui da costa, né, ali entre Sergipe e Alagoas, mas ainda assim, né, teriam mais ou menos um ponto, uma localização macro, né, mas de onde surgiu e como surgiu e por que isso não foi reportado, né? Isso que é a grande dúvida, né, que a gente tem. Secretário, quantas fichas o senhor apostaria na possibilidade desse óleo não vir de um navio, por exemplo, vir de um poço de petróleo? Eu gosto de jogar, mas não gosto de apostar. Porque o jogo ele tem a ver com capacidade, habilidade e sorte. Aqui a gente tem que agir com a lei. Né? Principalmente pela responsabilidade que a gente tem como secretário estadual de Meio Ambiente do governador Paulo Câmara do estado de Pernambuco, né? O Plano Nacional de Contingência ele prevê que se utilize os serviços mais especializados que estiverem à disposição para se fazer a contenção. Eu quero e acredito na capacidade das instituições brasileiras, da Marinha, da Polícia Federal, mas desde que utilize também a capacidade e a inteligência das nossas universidades para descobrir essa fonte do vazamento. Exatamente. Agora, tem uma outra resposta, que essa é mais fácil de ser dada, não depende de aposta. Nós fizemos um ofício há 2 semanas atrás, depois que fizemos a reunião com os cientistas e que o ex-presidente da ANP, professor Florival Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, apresentou na frente do almirante Olsen, que não negou as informações de que 300 mil barris dia de petróleo pesado, são produzidos e transportados no Brasil. Eu fiz um ofício endereçado ao presidente da ANP, ao ministro do Meio Ambiente e ao ministro das Forças Armadas, que não me respondeu.
mande a cópia dos planos de contingência das empresas brasileiras, que são 31, algumas delas que produzem petróleo pesado, como elas vão agir na hora que esse petróleo pesado vazar, porque é transportado em águas brasileiras. Não recebi essa resposta. Aí, peço perdão a você de não lhe responder com relação a essa questão da aposta, porque essa é a resposta que o pernambucano, essa é a resposta que o nordestino e o brasileiro precisa saber. Desde 1976 que existe vazamento de petróleo no Brasil. Isso não é novidade. Já aconteceram vazamentos em Bertioga, já aconteceram vazamentos na Bacia de Santos, já aconteceram vazamentos em oleodutos em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, já aconteceram vazamentos diversos, de milhões de litros. Nunca aconteceu um caso que você ficasse tanto tempo sem uma resposta. E essas informações não podem ser omitidas. Esse foi um ofício endereçado a esses 3 órgãos. Mande para cá os planos de contingência para a gente entender e ajudar nesse grupo de monitoramento que só no dia 1º de novembro o governo federal pediu, mas a gente já vinha trabalhando com o IBAMA desde o dia 2 de setembro, mas segundo o ministro Salles, isso é uma mera formalidade, mas só no dia 1º de novembro criou-se um grupo de monitoramento para que os estados também pudessem formalmente participar. Não é um problema de formalidade, é um problema prático. Existe petróleo pesado transportado por empresas brasileiras. Por que essas empresas não colocam em prática esse plano de contingenciamento? Porque ele não é requisitado pelo governo federal. Porque o governo federal não usa da sua autoridade, da sua capacidade para resolver um problema que está ao seu alcance. Essa que é a resposta. Soraya, fala-se em censura. Durante todo esse período de investigação da tragédia, fala-se em censura imposta pelo governo federal aos pesquisadores e alguns órgãos de pesquisa. Tem um site que daqui até o final do programa eu lembro o nome do site, que aponta inclusive a Fundação Joaquim Nabuco como uma das entidades censuradas. Ou seja, esses pesquisadores não poderiam tornar público aquilo que eles sabem. De fato, eu também li nos jornais, conversei com alguns colegas da Fundação Joaquim Nabuco, eu tive a honra de trabalhar lá há 4 anos, e, de fato, isso está nos jornais. Está havendo uma censura, os jornais estão dizendo, com algumas fontes que não se revelam. Eu sou funcionária federal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em momento nenhum diretor, nem o vice-reitor, nem pró-reitor, nem a nossa reitora me solicitou que eu não desse declarações. Muito pelo contrário. Nós fizemos uma filmagem, foi a primeira filmagem que a Universidade Rural fez, está no site, a respeito dessa discussão, e depois mais 3 colegas também fizeram filmagem. Mas, de fato, a Joaquim Nabuco assinalou essa questão, e que me parece um absurdo, porque nós somos... Não procede, então? Os colegas que eu conversei na Fundação Joaquim Nabuco me disseram que eles não sofreram esse tipo de represária. E eu, dentro da minha instituição, também não tive. Acabei de fazer uma palestra dentro da Universidade Federal e também os colegas estávamos conversando livremente a respeito disso. E acho até um contrassenso isso, porque nós somos servidores federais, estamos inteiramente à disposição da população. É inerente ao cargo que eu ocupo estar à disposição da população. Então, não tem sentido acontecer isso. Se há algum movimento do governo federal nesse sentido, me parece que é um contrassenso. 1 minuto e meio para você, 1 minuto e meio para o secretário, para a gente poder fechar o programa. Os santuários ambientais, se estão sendo diretamente ameaçados, a gente tem aí o óleo chegando em Abrolhos. 1 minuto e meio. Secretário, 1 minuto e meio para falar dos prejuízos para o turismo em Pernambuco e para o Nordeste de um modo geral. Vou começar com você, Mariana. Eu acho que, na verdade, não só Abrolhos, né? Abrolhos é conhecido, tem muitas espécies endêmicas, mas a gente tem... Toda a costa, né, tem a sua importância em termos de biodiversidade, em função desse ecossistema. E a gente, como eu falei, a gente não tem ainda a noção da extensão desse impacto. O que a gente está fazendo
nós, cientistas, pesquisadores da universidade, a gente está monitorando. Primeiro, a extensão do impacto, né? E o que pode ser feito para minimizar esse impacto. Então, o mais importante agora é que a gente continue, né, monitorando esse impacto e que a gente esteja o tempo todo informando a população, né? Porque a gente não é uma crise somente ambiental, é uma crise ambiental, é uma crise de saúde pública, é uma crise socioeconômica. Então, nós estamos, né, eu falo, nós pela universidade, estamos atuando em todas essas frentes. Porque a gente não basta só salvar o ecossistema, mas a gente tem que salvar as pessoas e a gente tem que salvar a atividade econômica também de todo o litoral nordestino, a gente não está falando só de Pernambuco. E a gente precisa estar também em contato com a população para mostrar que existe a contaminação, existe o perigo e isso tem que ser evitado. Secretário, seu tempo diminuiu, 1 minuto. O prejuízo ele já acontece, né? A gente já tem relatos aqui, o secretário nosso de turismo tem acompanhado atentamente o desenrolar dessa crise, já tem nos informado, inclusive, que alguns pacotes foram desmarcados. Efetivamente, agora, a gente não tem, do ponto de vista das praias, excetuando Itapuama e Xarel, que ainda tem muito óleo impregnado na praia, você não tem mais nenhuma praia contaminada, ou nenhuma praia contaminada, não, nenhuma praia com óleo visível, né? Então você não tem. Mas sempre fica aquela dúvida, eu vou manter meu pacote? Não vou? Então é por isso que urge que se encontre essa fonte causadora, se já todo o óleo foi, digamos assim, encontrado, se ainda pode chegar mais algum óleo, para que até utilizando o monitoramento de correntes marítimas a gente possa. Mas o prejuízo existe. Num primeiro momento, o que a gente está fazendo, e aí é um esforço conjunto, coordenado pelo governador, tentando cumprir junto na nossa responsabilidade, a gente fez tudo que foi possível. Esse Plano Nacional de Contingência, não chegou mais óleo aqui nos últimos dias. E a gente espera, então, que efetivamente se encontre essa fonte para que a gente possa ter certeza. Estamos fazendo os monitoramentos através da CPRH, que já tem dados positivos do ponto de vista do óleo, e vamos estabelecer um programa de monitoramento da qualidade da água também para dar segurança não só para os turistas, mas também para a nossa população. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Não tocamos em todas as questões que o tema demandava, mas não há de faltar oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.